Novas denúncias surgem sobre o caso Jeffrey Epstein, que comprometem sim o governo Trump. Inclusive, a gente tem já o pedido do Mike Johnson, líder da Câmara, pedindo para maiores investigações dos Estados Unidos, e falam sobre Lula e Bolsonaro, e também um suposto e-mail que falava sobre relações homoafetivas entre Trump e Bill Clinton. O que tá rolando, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre a Operação Militar Lança do Sul, que foi lançado pelo governo Trump, dando indicativo que uma intervenção na Venezuela deve sim acontecer no futuro próximo, enquanto Marco Rubio posta uma foto junto com Mauro Vieira, o nosso chanceler, alegando que pelo menos um acordo provisório deve sair até o final desse mês. Falar um pouquinho também sobre outros acordos que os americanos fizeram com os argentinos, equatorianos, com a Guatemala e também com El Salvador, mas com a contrapartida, principalmente na Argentina e também no Equador, da instalação de bases militares, inclusive promovendo uma mudança sensível na geopolítica americana em relação à América Latina. Falar um pouquinho também sobre uma catástrofe hídrica que abate talvez uma das principais capitais do Oriente Médio, que é Teherã, ou seja, já existe uma crise política e geopolítica, e uma crise hídrica ameaça sim o país, enquanto Sanaa e Takayuki, além de ter despertado a ira dos chineses, também está incomodando uma parcela da sociedade japonesa justamente por ser o workaholic. O que tá rolando com a primeira-ministra japonesa, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as alegações sobre a cobrança de Friedrich Merz contra Zelensky. Além da Polônia cobrar o Zelensky por conta dos casos de corrupção, Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, está inconformado com os refugiados ucranianos que vão em direção ao país. O que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bem atenção que nesse momento em que a gente tem o dólar como um dos menores valores de um passado recente, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de não só ser de graça, mas você ter cashback, galera, você ter um desconto. A Nomad te paga praticamente para você ter acesso aos seus dólares. A Nomad é a maior e melhor conta internacional do Brasil, já conta com mais de 3,5 milhões de usuários, inclusive eu aqui que vos falo, sou usuário da Nomad e super recomendo, tá? É super didático, você faz na palma da sua mão, nas suas viagens internacionais, por exemplo, você, ao invés de ficar gastando no cartão de crédito com as tarifas inerentes, você compra antecipado no momento que você achar melhor. Para dispor aí com o seu cartão, né, galera, físico ou digital, que aceita em mais de 180 países, e além de tudo, a Nomad, sabendo da competência que eles têm, de quanto o serviço é bom, eles estão oferecendo para você, na sua primeira conversão cambial, 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se você fazer a conversão cambial e o dólar tá, sei lá, 5,30, você vai pagar nele 5,15. Se tá 5,15, você vai pagar R$5 e por aí vai. Cara, quer oportunidade melhor que essa? Além do que o aplicativo, que é gratuito, hein? Tem uma série de outros benefícios, como, por exemplo, o acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que eu utilizo aqui no Brasil. Pô, galera, já tem que pagar, né? Conta de luz, conta de água, restaurante, tudo tal. Você, a partir do Nomad Explore, vai ganhando cashback em dólar para montar suas posições, além de uma série de outros benefícios, como pontos e serviços que não expiram para você trocar por produtos e acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad para suas viagens internacionais. Cara, de verdade, que nem eu falei, é gratuito, baixa lá e começa a utilizar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? QR Code aqui na tela para vocês, ou link na descrição, cupom Ricardo15 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, o caso Jeffrey Epstein vem retomando as manchetes da cena política americana, porque novos e-mails foram divulgados, e a gente fala, galera, de uma lista bastante grande, e existem vários outros Epstein Files, né, ou seja, arquivos do caso Epstein, que inclusive os democratas começaram a fazer um abaixo-assinado para que não fosse necessário o presidente da Câmara dos Estados Unidos, que hoje é o Mike Johnson, que é um republicano, apoiador do Trump, colocasse para votação, e os democratas conseguiram fazer com que todos os democratas assinassem, alguns republicanos também assinassem, para que fossem expostos todos os Epstein Files. O Trump ele foi eleito prometendo que ele ia abrir os arquivos
quando começou, ele abriu uma pequena parcela e falou que, imagina, isso aqui não é necessário. Depois o Departamento de Justiça alegou que o Trump, ele aparecia em algumas coisinhas, achou melhor não falar mais, falou assim, mas quem fica falando sobre isso é porque quer tergiversar, não quer falar sobre os grandes feitos do meu governo, tá? Então o Trump, aparentemente, ele tá bastante incomodado com a divulgação desses dados, e você sabe, né, galera, isso vale pra vida política, vida pessoal. Se é um tema que a pessoa não quer falar, é porque alguma coisa tem por trás. Não parece que despertar ainda mais a curiosidade? É isso que está acontecendo hoje na cena política dos Estados Unidos. Tanto que o próprio Mike Johnson, por exemplo, ele autorizou, mesmo sem abaixo-assinado, a um inquérito, né? Na verdade, uma formulação ali para que seja obrigatório a divulgação de todos os arquivos. Já existem sites de apostas, por exemplo, falando que o Biden deve ser o próximo que vai aparecer no Epstein Files. Independente, galera, do que vai acontecer, por que o Epstein ele é tão polêmico assim, né? A gente tá falando de uma pessoa que coordenava uma rede de comércio de atividades adultas, sabe o que eu tô falando? Principalmente ligado à exploração também infantil. E esse é o grande problema. Já apareceram algumas informações que o Trump sabia das garotas, ele desmentiu, falou que a garota que estava se referindo, na verdade, era uma que ele sempre tratou super bem, que ela já veio a falecer, que ela criticava muito o Epstein. Ele, por exemplo, falou que todos os republicanos que caíram nessa falácia dos democratas são ingênuos e tolos. O Epstein era um democrata e é problema dos democratas e não dos republicanos. E alegou que tudo isso é informação para tentar manchar o seu governo às vésperas de um midterm elections, que vai ter um importante impacto no cenário político dos Estados Unidos, porque pode fazer que a Câmara e o Senado perca o controle dos republicanos. Só que nas informações que foram divulgadas, que saíram nessa quarta-feira, informações polêmicas aqui, hein? Primeiro e-mail falando que ele, Jeffrey Epstein, era o único capaz de derrubar o Donald Trump, possivelmente porque tinha algum tipo de informação confidencial, né? Que ele sabia. Lembrando que a morte do Jeffrey Epstein na prisão foi uma morte, assim, muito estranha mesmo. Nunca saberemos o que de fato aconteceu. Algumas coisas relacionadas ao Brasil, por exemplo. Aparentemente, ele teve uma ligação com o Lula, enquanto o Lula estava preso ainda. Não sabe se exatamente qual foi a conversa e tal. Ele chamou o Bolsonaro de meu homem. Aparentemente, cara, de novo, né? Não sei, né? São e-mails ali, trocas de conversas. Mas acho que não porque tem algum tipo de ligação mais próxima. Mas sim porque ele talvez fosse um pouco mais pró-Trump naquele momento, bem como o Bolsonaro. Enfim, não dá pra saber exatamente. Mas ele citou tanto o nome do Lula como também do Bolsonaro, casos brasileiros. E talvez uma das informações mais polêmicas. De novo, galera, isso foi divulgado. Se caso seja mentira, né? Prometo que eu venho aqui fazer a retificação pra vocês, tudo tal. Mas, com a troca de e-mails, aparecia lá que o Epstein estava conversando com seu irmão e falou assim, poxa, será que o Putin ainda tem as fotos? Será que ele guarda as fotos? Ué, quais fotos, né? As fotos em que o Trump está... Como eu posso falar sem que a nossa plataforma não reduza o alcance do nosso vídeo, porque não gosta muito desses temas? Estava fazendo carinhos de cunho mais próximo no objeto fálico do Bill Clinton. Ou seja, estava fazendo oral com o Bill Clinton. Estava blowing, né? Que fala, né? Galera, de novo, né? Se o MAGA, que tem esse viés altamente conservador, de fato souber que isso é verdade, olha, isso destrói a popularidade, porque, cara, fazer isso, né, na vida pessoal tal, não acho que tenha nenhum tipo de impacto na vida política, o cara faz na vida privada, desde que não seja crime, problema dele, né? Mas claro que para uma pauta mais conservadora como o Trump tá querendo colocar com seu viés, pode ser uma informação importante, tá? Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Fato é, cara, que isso já começou a movimentar o cenário dos memes dos Estados Unidos. Fala assim, por isso que o Trump não gostava da Hillary Clinton, né? Porque o Trump, ele venceu a Hillary Clinton, que era esposa do Bill Clinton, no seu primeiro processo eleitoral. Por isso que o Putin, então por isso que ele é tão subserviente ao Putin, porque o Putin tem uma fotinho do que ele tava fazendo. Enfim, galera, tá? Tô começando a rolar uma série de rumores. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e espero, né, que até pro bem da vida política, acho que tem que ter uma transparência total, o que exatamente quem está envolvido nos Epstein Files, seja o Biden, seja democratas, seja republicanos, e que os crimes sejam investigados. Além disso, galera, tivemos também os Estados Unidos, ontem mesmo, a partir do Pete Hegseth, secretário de Defesa, ou do Departamento de Guerra, como ele chama. Hoje mesmo ele estava ali apertando os parafusos, trocando a plaquinha, né? Do Department of War dos Estados Unidos. E ele lançou
o Lança do Sul, que é a sua nova operação militar, que, segundo ele, tem o objetivo de remover o narcoterrorismo do nosso hemisfério e proteger a nossa terra de drogas que estão matando o nosso povo. O Ocidente é a vizinhança da América e, sim, os Estados Unidos protegerá o Ocidente. Essa operação já conta com uma série de equipamentos posicionados. O USS Gerald Ford chegou em direção à costa do Caribe, ninguém sabe exatamente onde ele está posicionado, muito possivelmente ali próximo de Porto Rico, que é a região do Caribe próximo da Venezuela, mas não é só o USS Gerald Ford. O próprio Estados Unidos divulgou imagens do USS Bainbridge, por exemplo, do Winston Churchill, do Mahan, aeronaves F-18, bombardeiros B-52, a gente sabe que tem mísseis Tomahawk, aparentemente 15 mil militares. Isso não é para ficar afundando embarcação, né? Se agora começa a operação que vai perseguir os líderes dos cartéis e o Nicolás Maduro é colocado como líder do cartel Los Soles pela política americana, o que falta é um argumento jurídico. Segundo a CBS, já foram colocadas algumas justificativas jurídicas em reunião do Pete Hegseth com o exército e tal. O Trump está avaliando para saber exatamente como vai ser essa ação contra o narcotráfico na América Latina. Mas que ela vai acontecer, ela vai, e os países mais afetados ou que correm mais perigo, com certeza são Venezuela e Colômbia, até pelos seus respectivos presidentes não serem tão bem relacionados, vamos colocar assim, com o Donald Trump. Além disso, galera, boa notícia para o Brasil. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, se reuniu com Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e até divulgou uma foto disso. Para um secretário de Estado que tinha uma política tão belicista, não no sentido bélico mesmo, né? Mas mais no sentido metafórico. Mas que tinha uma política tão restritiva, vamos colocar assim, tão de má vontade em relação à política brasileira. Porque o Marco Rubio, ele tem esse aspecto mesmo de combate à esquerda latino-americana. E a gente sabe que o Brasil, né? Teve a questão do STF, que ficou atuando ali contra algumas plataformas americanas. A Lei Magnitsky foi aplicada. A questão dos mais médicos, com o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, foi sancionado pela sua postura em relação aos médicos cubanos. E quem fez isso foi o Marco Rubio, então esperava-se que ele dificultasse as relações. Aparentemente, um acordo vai acontecer. O Marco Rubio colocou que ele se reuniu sim com Mauro Vieira e discutiu assuntos de importância mútua e um marco recíproco para a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil. Percebam que ele falou em reciprocidade. Será que ele vai querer sobretaxar alguns produtos que o Brasil também sobretaxa? Pode ser, se a reciprocidade é isso. Professor, e as outras questões? A questão da liberdade, a questão da anistia, a questão... Aparentemente, isso ficará para um segundo momento. O que o Mauro Vieira colocou é que o Brasil apresentou a sua proposta para a solução das questões propostas pelos americanos e que está esperando a resposta dos Estados Unidos. O Brasil apresentou um mapa do caminho e, segundo ele, tanto Trump falou muito bem do encontro que ele teve com o Lula na Malásia, quanto Trump e o Marco Rubio apresentaram uma disposição para resolver rápido as questões comerciais inerentes a Estados Unidos e Brasil. Além disso, o próprio Mauro Vieira colocou que ficou acordado algum tipo de acordo provisório que vai rolar até o final de novembro, até o final desse mês, e que valerá para mais 1 ou 2 anos. E aí, nesses 1 ou 2 anos, aí vai ter uma nova negociação. Aí outros pontos sensíveis devem ser acordados. Como eu já falei para vocês, eu não acho que a questão da anistia, do Bolsonaro tal, seja uma prioridade para os Estados Unidos, até porque, independente de quem você considera que está certo, tá? Não é isso que está em debate. Cada nação pensa no seu próprio interesse. Não acho que o Trump tenha um grande objetivo de libertar o Bolsonaro. Eu acho que o Trump vai fazer o que for melhor para a sua popularidade e para a população americana. Então, penso eu que usar o Brasil, por exemplo, como instalação de data centers para consumir a nossa energia e a nossa água é um dos pontos que já foram levantados pelos Estados Unidos. Usar o Brasil, por exemplo, para a exploração de terras raras, sendo que a gente tem reservas gigantescas e firmar parcerias, pode ser um ponto importante. Talvez algum tipo de ação no sentido do Brasil não poder regular ou fazer algumas questões ligadas às redes sociais, talvez seja outro ponto. Enfim, né? Tudo sob especulação, mas isso, se de fato o que o Mauro Vieira falou tiver certo, vai ter 1 ou 2 anos de negociação para evitar que maiores sanções sejam aplicadas ao Brasil. Ou seja, um acordo comercial Brasil-Estados Unidos está, sim, cada vez mais próximo. Além disso, os Estados Unidos também fechou parcerias econômicas, não só com o Brasil, mas também com a Argentina, de Javier Milei, Equador, de Daniel Noboa, Guatemala e El Salvador de Nayib Bukele. O acordo que foi feito com a Argentina é um acordo que fala de acordo tarifário, de propriedade intelectual, direitos trabalhistas, meio ambiente e comércio digital.
que inclui, inclusive, a transferência de dados da população argentina para a base de dados dos Estados Unidos. Eu, particularmente, Ricardo, acho extremamente perigoso, não é porque é contra os americanos, se fosse em relação ao chinês, russo, a mesma coisa, porque dados, lembrando, são petróleo do século XXI. Se você tem os dados da população, você consegue manipular comportamento comercial e também comportamento político. E claro que isso é extremamente perigoso, pelo menos, penso eu, né, para a soberania do país. A Argentina prometeu que vai acabar, por exemplo, com as barreiras não tarifárias. Barreira não tarifária é quando você protege a sua economia, não exatamente colocando imposto em cima de produto estrangeiro ou subsidiando a sua produção local, mas fazendo alegações. Olha, Estados Unidos, eu até queria comprar o seu produto, mas você, sei lá, coloca muito hormônio, você desmata uma área que não pode, você, sei lá, é um país desenvolvido pela OMC, eu sou um país emergente, então tenho que colocar barreiras. Tudo que não envolve exatamente uma justificativa econômica para adotar as tarifas. Aparentemente isso vai ser reduzido. Professor, quer dizer então que vai ter um livre comércio? Não quer dizer. Até porque a Argentina, pelo menos por enquanto, claro, faz parte do Mercosul. Para fechar um acordo de livre comércio Estados Unidos e Argentina, precisaria de autorização de todo o Mercosul. Ou seja, Brasil, Paraguai, Uruguai, a própria Argentina, os bolivianos e a Venezuela, que está suspenso do bloco, claro que não teria direito de voto, né? Não acho que isso vai acontecer no futuro próximo, porque não é de interesse do Mercosul fechar uma parceria de livre comércio com os argentinos. Mas, além disso, outra notícia importante é que tanto a Argentina está realizando exercícios militares e cogita a instalação de base militar americana e até mesmo encerrar a base militar chinesa que tem na região da Patagônia, quanto o Equador voltará nesse final de semana a algumas propostas, um plebiscito que vai ser feito com a população. O primeiro plebiscito para saber se vai ter uma reforma constituinte ou não, o que, se de fato for conseguido, né? O Daniel Noboa pode, e aparentemente o sim vai ganhar. Pelo menos é o que as pesquisas estavam indicando. No Equador, se eu não me engano, não pode ter pesquisa 2 semanas antes do processo eleitoral. Ou seja, faz um tempinho já que a pesquisa foi realizada. Mas o sim estava ganhando, o Equador deve convocar uma nova constituinte. O Equador é um país que, em relação aos seus pares, até tinha um bom IDH, pós ali 2018, 2019, pela ascensão também do narcotráfico no Equador, pela questão da pandemia, enfim, entrou num caos econômico, casos de corrupção. O Equador hoje é mais um dos países que sofre com a atuação do narcotráfico no país, e o Daniel Noboa tem essa postura bem agressiva, um combate mais rígido à criminalidade no país. Então essa nova constituinte deve ser aprovada. Tem a votação também de diminuir o número de parlamentares, o que também deve ser aprovado, e também o fim do financiamento público de campanha, que deve ser aprovado. O que está em discussão é a possibilidade da instalação de bases militares. O Rafael Correa, que era um presidente mais bolivariano dos anos 2000, mais de esquerda, ele rompeu com essa possibilidade nos anos 2000, tanto que o Equador já chegou a ter uma base militar dos Estados Unidos, que é a base militar em Manta, uma região litorânea ali do Equador. E o entendimento de parte da população é que quando tinha base militar americana, o narcotráfico não agia de maneira tão intensa. Quando só a base militar, ele começou a agir. Eu diria que não foi exatamente na mesma época, mas, de novo, é a parte política da coisa, né? Muito possivelmente essa base militar, ela seria instalada na Ilha Galápagos, o que abre a possibilidade também de prejuízos ambientais. Então, da base militar, pelas pesquisas, estava disputado, estava 43-38, mas estava perdendo. Se vai ganhar ou não, cara, vamos ver o que vai rolar no futuro próximo. Mas percebam que é os Estados Unidos aumentando a sua presença militar na América Latina. Além disso, cara, tivemos também uma notícia muito ruim para os iranianos. O Irã, a gente sabe que já vem sofrendo tanto politicamente pelo regime dos ayatollahs, pelo presidente Pezeshkian. O Irã é um país que sofre muitas sanções econômicas. E as sanções voltaram no passado recente, tanto parte da Alemanha, da França, os países que assinaram ou tinham assinado um acordo com os iranianos. E claro que a guerra, da Guerra dos 12 Dias, né, os ataques dos israelenses e dos Estados Unidos prejudicam ainda mais a sociedade. Além disso, é um regime repressor, principalmente contra minorias e contra o direito das mulheres, tal. A gente sabe, por exemplo, o caso da Mahsa Amini, protestos que rolaram, por exemplo, no Irã, pedindo por mais liberdade. E além de toda essa crise política e geopolítica, o Irã também passa por um problema gravíssimo. O Irã, ele já é uma região bastante seca. Mas, nos últimos 6 anos, a gente teve secas consecutivas, inclusive na região metropolitana da maior cidade do país, que é Teherã, que conta com seus aproximadamente 18 milhões de pessoas. Essas 18 milhões de pessoas, segundo o próprio Pezeshkian,
podem ser obrigadas a evacuar a cidade pela crise que se estabelece. Ah, professor, mas são questões naturais? Também, né? De novo, galera, 6 anos é pouco para climatologia. Mas a gente fala que para entender o clima, pelo menos 30 anos de observação. Mas pode ser um indicativo claro das mudanças climáticas. A gente tem uma referência que é o lago Urmia, que já foi o segundo maior lago de água salgada do planeta, que hoje está praticamente seco. A gente tem o Teherã não tendo chuvas desde o dia 23 de setembro. E mesmo com chuvas, assim, muito rarefeitas no passado recente. Tá? O Irã é um país que depende muito de agricultura, e isso é um problema, é um conceito que a gente chama de água virtual. De todas as atividades econômicas, a que mais consome recursos é a agropecuária. Estima-se que cerca de 80% a 90% da água que o Irã utiliza não é para abastecimento populacional, é para o agronegócio, ou seja, agricultura e pecuária que existe no país, e as sanções econômicas. Deixa os equipamentos defasados, até de tubulação de água, né? Tô falando, né? Até de encanamento, aliás, perdão, tá? Algum tipo de sistema de drenagem, de captação dessa água. E claro, se o Irã está sancionado, ele tem dificuldade em importar alimentos, ou seja, tem que favorecer ainda mais a agricultura, gastando mais água para abastecer a população local. Ou seja, o Irã está sofrendo bastante e isso pode ser mais um dos fatores para agravar a crise do país. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes de uma inconformidade já com Sanai Takaichi, que é a primeira-ministra japonesa. A gente já discutiu nos últimos 2 vídeos, então não vou destacar tudo de novo, mas saibam que a Sanai Takaichi, ela falou que se a China atacasse Taiwan, isso significaria também uma ameaça contra os japoneses. A China odeia que fale sobre Taiwan, porque não considera Taiwan como território independente, e sim dos seus próprios domínios. E a China teve algumas declarações, inclusive, falando que ia cortar a cabeça da Sanai Takaichi e tal. A Sanai Takaichi, então, pelas declarações em relação a Taiwan, já comprou briga com um rival geopolítico bem importante, que são os chineses. Nem todos os chineses ficaram satisfeitos com essa postura. Inclusive, o embaixador da China já está sendo convocado no Japão para prestar os devidos esclarecimentos. A relação está péssima entre os dois. E, além disso, tem uma postura que agrada muito parte da sociedade japonesa, mas desagrada bastante outra parcela. A Sanai Takaichi, ela se declara como uma workaholic. Ela fala que ela dorme de 2 a 4 horas por dia. E assim, se ela faz isso, assim, que a saúde dela, né, arque com as consequências e tal. Eu confesso que eu também tenho um pouco de dificuldade com insônia e tal, então não vou nem culpar muito ela, mas entendo, né? Cara, assim, é problema da saúde dela. Ela fala, inclusive, ó, eu, enquanto primeira-ministra, eu vou recuperar o Japão, eu vou abrir mão da minha vida pessoal e fazer uma dedicação somente à minha vida profissional. Só que, principalmente no Japão, isso carrega um estigma e um peso muito forte. Existe um termo que os japoneses utilizam, que é karochi, que tá, não sei se a pronúncia está correta, né? Mas que está relacionado às mortes por excesso de trabalho no Japão. O Japão já é um país que as pessoas trabalham demais, que colocam a carreira, a sua vida profissional, muito acima da sua vida pessoal. Tanto que, por exemplo, no caso do Japão, a queda da taxa de natalidade não está associado somente à questão de urbanização, aumento do custo de criação do filho, mas também à questão de que não tem tempo para ter filho. A mulher vai abandonar a sua vida profissional, o casal, né? Porque a mulher também só cuida da criança, mas o casal vai abandonar, não tem que ter relacionado a, sei lá, afastamento durante um período. Então, algumas garantias trabalhistas deveriam ser dadas para as mulheres, até por uma forma de incentivo à natalidade. E o Japão está pensando nisso. A Sanai Takaichi tem como uma das suas principais propostas para a recuperação econômica do Japão flexibilizar algumas normas trabalhistas para aumentar a carga de trabalho. Um caso muito emblemático no Japão foi com uma jornalista em 2013 ou 2014, que ela fez mais de 130 horas extras em um único mês e ela morreu de trabalhar, de estresse relacionado ao trabalho. A Sanai Takaichi, às vésperas da sua primeira declaração ao parlamento japonês, convocou a sua assessoria. Só que convocou às 3 horas da manhã. Cara, imagina se fosse você, hein? Sua chefe, a gente vai fazer uma reuniãozinha, porque vai ser minha inauguração e tal. Pô, legal, chefe, vamos lá, né? A gente faz um treinamento aqui, como podem ser as respostas. Tudo bem, só que a reunião vai começar às 3 horas da manhã. É óbvio que isso gera insatisfação, ainda mais no mundo que debate como você vai conseguir melhorar a qualidade de vida, aumentar a taxa de natalidade. Ter uma primeira-ministra que começa brigando com os chineses e começa fazendo com que a sua equipe trabalhe até às 3 horas da manhã e exigindo mais trabalho dos japoneses, já está gerando um certo desagrado. Além disso, para a gente finalizar,
Friedrich Merz demonstrou uma certa insatisfação com Zelensky. Houve uma ligação entre os dois, não está relacionada a nada do aspecto militar de financiamento, mas como eu venho trazendo para vocês, a Alemanha atravessa sim uma crise de popularidade com Friedrich Merz, bem como Olaf Scholz também já atravessava. E uma das questões que pega muito na sociedade alemã são o que a sociedade considera como altos gastos sociais, principalmente a população imigrante, inclusive os refugiados, sejam da Síria, sejam da Ucrânia. E o Friedrich Merz, ele ficou muito inconformado e falou isso numa ligação para o Zelensky, que existem muitos jovens ucranianos do sexo masculino que estão recebendo auxílio social na Alemanha e não estão dispostos a voltar para a Ucrânia. Só que ele falou, poxa, a Ucrânia é um país que está em guerra. Os jovens contribuiriam muito mais na Ucrânia do que exatamente na Alemanha recebendo os benefícios sociais. Tanto que ele falou que eles são mais necessários na Ucrânia e que a Alemanha vai, nos próximos meses, reduzir os subsídios, já que o incentivo ao trabalho deve ser muito mais forte que o incentivo à permanência no sistema de assistência social, ainda mais em um país que está envolto numa guerra. Além dos casos de corrupção, a Polônia demonstrando insatisfação, alegando que pode reduzir os recursos por conta da corrupção no setor de energia, a gente tem a Alemanha um pouco inconformada também com os imigrantes, os refugiados ucranianos no território. E aí, pessoal, será que o Zelensky vai perder apoio? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.